Quero falar de um acidente que aconteceu lá na cidade Estrutural. As marquises de um prédio, você vê imagens aí do trabalho do Corpo de Bombeiros. As marquises caíram, desabaram ontem à noite. A gente vai ao vivo conversar, pode colocar aqui, meu querido Clóvis, com a Ariane Bittencourt, para entender como é que foi isso, né, Ari? O que aconteceu por aí e qual a situação de momento? Explica pra gente. Muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Cadengue. Boa tarde a você também, a todo mundo que está nos acompanhando. Esse desabamento foi na quadra 1 do setor de oficinas da cidade Estrutural, no conjunto 3. É justamente aqui que nós estamos agora. Perceba que trata-se de um prédio de 3 andares e a gente teve aí as varandas, não é? De 2 desses andares desabaram completamente. Esse acidente foi ontem à noite, esse desabamento por volta das 21 horas. Havia pessoas dentro desse prédio, porque aí dentro moram pessoas, segundo alguns moradores me contaram, porque aqui é um setor de oficinas, não é muito populado, mas havia moradores, ao menos na parte esquerda do prédio, que é essa que está preservada, pelo menos visualmente, e na parte direita eles não souberam informar. Fato é que houve um grande estrondo do nada. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai situando vocês aqui nessa cena de destruição, e logo depois, então, essas varandas, as marquises desse prédio desabaram. Quem passou por aqui contou que houve muita fumaça, aquela poeira mesmo de destruição, de demolição, e logo depois o Corpo de Bombeiros foi acionado. Alguns moradores conseguiram sair do prédio por essa porta azul aqui, sozinhos. Outros precisaram da ajuda do Corpo de Bombeiros. Mas a informação que a gente tem é que não houve feridos, e isso a gente reforça agora para vocês. E a gente percebe que por aqui ainda ficaram os destroços desse desabamento. Muitos pedaços de concreto, de azulejos, de laje, tudo aqui, vigas também, caído pelo chão. E ali tem uma faixa da Defesa Civil, uma faixa amarela de não ultrapasse, porque, é claro, o prédio, depois disso tudo, está interditado. Os moradores foram evacuados, o prédio foi esvaziado e a orientação é para que ninguém retorne neste momento. Essa é a orientação da Defesa Civil, até que haja uma nova avaliação. No entanto, a nossa produção, Cadengue, conversou agora há pouco com o dono, o responsável por esse prédio. Ele falou conosco por telefone, não está aqui, também não há moradores do prédio aqui, mas ele informou que o prédio não corre risco de colapsar, ou seja, o prédio, a estrutura do prédio como um todo está preservada, apesar desse super susto, dessa imagem de destruição que vocês acompanham agora. Ele também disse que está prestando aí todo auxílio para as famílias, acompanhando os moradores que agora estão desabrigados, e aí a gente percebe esse contexto. Em cima, os apartamentos, 3 pavimentos, mais o térreo embaixo, onde então inclusive funciona uma igreja, tudo esvaziado. Vou pedir para o Hernando Nunes atravessar a rua comigo aqui, porque no conjunto ao lado existem 2 veículos, 2 carros de passeio que estavam estacionados na frente desse prédio e que foram atingidos por essas marquises, essas varandas que desabaram ontem à noite. Os veículos estão dentro desse lote e a gente consegue ver, não podemos entrar, mas a gente consegue mostrar para vocês. Primeiro esse carro aqui, de cor mais escura, e vocês conseguem perceber a destruição dessa parte da frente desse veículo. E ali, mais adiante, tem um outro carro de passeio que também está completamente destruído. Também ele foi atingido por essa marquise que caiu. E aí a gente imagina, né, Cadengue, e até se pergunta o que não poderia ter acontecido aqui. A gente está falando de uma tragédia. Claro, as casas dessas pessoas foram destruídas, esses veículos também, mas são danos materiais. A gente poderia estar falando de uma tragédia muito maior. Afinal, essa estrutura colapsou e saiu caindo, derrubando tudo que viu pela frente, né, Cadengue? Exatamente, viu, Ari? Aproveitando as imagens do Fernando Nunes aí, caprichando, mostrando o detalhe, e também com esse prédio atrás de você, que me choca, viu, Ari? É porque, assim, quantas pessoas, a gente conhece o pessoal que gosta de, vamos alongar a sala, pegar aqui um pouquinho da varanda. Claro que uma perícia será feita para identificar o real motivo, né, que causou, então, essa queda das varandas deste prédio na Estrutural. Mas, Ariane, conversando também com os moradores que tiveram que deixar o imóvel, tiveram que deixar os apartamentos aí, por conta, claro, da interdição, eles tiveram algum tipo de pista que isso poderia acontecer?
ouviram rachaduras, ouviram algum tipo de estrondo, perceberam na visão que estava rachando lá a varanda? Alguém conversou por aí com você? Pois é, Cadengue. Na verdade, a gente não encontrou aqui, agora pela manhã, nenhum morador desse prédio. O que tem aqui, apesar de ser um setor de oficinas, são algumas pessoas que trabalham aqui na região e que disseram que não tinham visto nada de atípico, nem grandes rachaduras, nem nada parecido, mas que ouviram esse estrondo ontem e aí já perceberam que algo tinha acontecido como que do nada, não é? Eu até tentei conversar com algumas pessoas que moram nos conjuntos próximos, eles disseram que não querem aparecer, não querem falar. Muitos contaram que estavam dentro de casa, então só viram quando já tinha acontecido, mas eu chamo a atenção para alguns detalhes, Cadengue. Ali no primeiro andar desse prédio, a gente percebe que tem ali as janelas muito bem colocadas, um acabamento já como que terminado. Quando a gente sobe um pouquinho mais, os andares de cima, a despeito do que ficou ali de rastro de destruição, parecem um pouco mais mal acabados, não é? A gente não tem janelas nos andares de cima, por exemplo, nem a janela pequena, que seria do banheiro, nem a janela principal da sala. Eu até perguntei para um senhor que passou por aqui e disse que trabalha aqui na região se esse prédio estava passando por algum tipo de obras, de reformas. Ele disse que não havia obras acontecendo aqui e que, na verdade, as pessoas já estavam morando aí dentro. Então, ao que tudo indica, aconteceu de maneira bastante repentina, sem qualquer tipo de aviso. E aqui de fora, viu, Cadengue? A gente também não percebe, aparentemente, nenhuma grande rachadura, além, é claro, desse rastro todo de destruição, não. Pois é, agora o dono desse edifício, né, o responsável pela construção desse edifício, que diz que não tem risco de queda, de desabamento, vai ter que explicar, porque a Ari traçou bem um detalhe ali na imagem também do Hernando, viu, Ariane? Dá pra perceber lá em cima que tem um pavimento, por exemplo, como se estivesse sobrando. Às vezes eles estavam querendo que o pessoal entrasse logo no imóvel, né? Pra começar a pagar lá o aluguel, começar a pagar o parcelamento. E vai que esse prédio ainda estava em construção no setor de oficinas da estrutural. Graças a Deus, ninguém se feriu. Foram varandas que caíram, carros atingidos no térreo e ainda tem uma igreja que funciona bem ali no térreo desse edifício lá na estrutural, viu, Ari? Ó, a gente está acompanhando essa história, acompanhando esse caso. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o desabamento dessa marquise na estrutural, viu, Ariane? Mostrando também as imagens aí do Corpo de Bombeiros.